Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus e nesta oportunidade ler o Salmo 15. Assim está escrito: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. De acordo com o texto que acabamos de ler, vamos meditar esta noite sobre o tema: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quais as qualidades necessárias para alguém habitar no tabernáculo do Senhor? De acordo com a vivência de Davi e a experiência que ele teve com Deus na sua caminhada, e olha que Davi teve uma grande e profunda experiência com Deus. Ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque Deus viu em Davi condições, qualidades, disposição, disponibilidade, coragem e ousadia para realizar o querer e o propósito de Deus. E neste contato com Deus, de Davi com Deus e Deus com Davi, eles chegaram a uma intimidade tão grande, uma forma tão sublime de se comunicar, que qualquer ação que Davi fosse resolver, ou qualquer problema ou guerra que ele tivesse diante de si para enfrentar, ele não fazia nada sem que antes consultasse ao Senhor. E veja que ele perguntava: Senhor, eu deverei ir ou não? E chegou em certo momento que o sinal de Deus para Davi estava no balançar de uma folha da árvore. Era o condicionamento que ele tinha feito com Deus. Ele fazia o pedido, a pergunta ao Senhor e esperava a resposta e olhava naquela árvore. De acordo com que aquela folha balançasse, ele entenderia a resposta de Deus para si, se era para ir ou não. E ninguém entendia isto. Mas Davi sabia tal a comunhão e a intimidade que ele chegou a ter com Deus, que eles se comunicavam desta maneira. Então, sem palavras, Deus se mostrava a Davi quando algo era do seu querer e quando não era. E nessa vivência que ele teve, ele escreveu vários salmos de alegria, de tristeza, de lamento, de vitória, de momentos perigosos, de noites escuras, de choro, de aflições. E o certo é que isso tudo ficou registrado. Era o momento que Davi vivia na presença de Deus, e isso também ajudou a realizar um reinado abençoado pelo Senhor. E neste Salmo 15 que nós acabamos de ler, ele está aqui como que fazendo uma pergunta e trazendo para nós uma resposta adequada daquilo que se espera de quem tem o desejo de
habitar no tabernáculo do Senhor e de morar no Monte Santo. Então veja que são duas perguntas que ele faz. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Então, tanto o tabernáculo como o santo eram lugares santos separados. E as pessoas, para ir a esse lugar, precisam ter na sua vida algumas evidências, atitudes, comportamentos, decisões que vão identificar que esta pessoa realmente está voltada para o objetivo final de habitar no tabernáculo do Senhor e de morar no seu Monte Santo. Então ele começa agora a descrever o que encontrar nas pessoas que têm este desejo, que têm este propósito. Ora, todos nós que chegamos a Cristo pela fé, através da pregação do Evangelho, do receber do Senhor no nosso coração, do perdão que Ele nos concedeu, a libertação, a transformação da nossa vida, a esperança da vida eterna e a promessa de um futuro glorioso com Ele. Então, todos nós almejamos um dia irmos morar com o Senhor na morada celestial. E Jesus disse que na casa do Pai tem muitos lugares. E Ele foi preparar lugar e há de voltar para buscar aqueles que se voltaram para Ele através da salvação no seu nome, pelo poder do seu sacrifício que foi realizado na cruz do Calvário. Então, todos nós temos esse objetivo e os nossos olhares estão voltados para a frente e para o alto, para o progresso espiritual e para irmos às alturas celestiais para a presença de Deus. Então, começamos a observar aqui algumas situações que Davi identificou que seriam necessárias na vida de quem quer habitar no tabernáculo do Senhor ou morar no seu Monte Santo. Então ele começa dizendo aqui no verso 2. Nós vamos frase por frase para identificarmos o que se espera das pessoas. Então, em primeiro lugar está aqui: aquele que anda em sinceridade. Então, o primeiro ponto é este: aquele que anda em sinceridade, ou seja, sem cera, sem engano, sem hipocrisia, sem falsidade, anda sinceridade, anda dentro da mais perfeita lealdade, da verdade, da pureza, do comprometimento. É alguém que não faz de conta que é, mas é alguém que é, porque ele diz, aquele que anda em sinceridade. Ele não diz aquele que diz que anda em sinceridade, mas diz aquele que anda, aquele que caminha, aquele que vive, aquele que respira sinceridade. Este é o primeiro princípio de um candidato a habitar no tabernáculo, a morar no Monte Santo do Senhor, e daqueles que aguardam Jesus para o arrebatamento. Então, o primeiro ponto aqui é andar em sinceridade. A pessoa, quando é sincera, ela não precisa criar argumentos nem artifícios para justificar as suas ações ou para defender os seus pontos de vista. O sincero é do jeito que ele é. Ele é puro, ele é limpo, ele é seguro, ele é verdadeiro. Esta é a pessoa sincera. É a pessoa que não tem mancha, não tem mácula e não usa máscaras para falar com quem quer que seja. É uma pessoa de rosto descoberto. O que estamos vendo é o que a pessoa é. Então, em primeiro lugar, ele diz aqui, aquele que anda em sinceridade. Segundo ponto, e pratica a justiça. Praticar a justiça é dever
de todos aqueles que almejam um dia morar na presença do Senhor, no tabernáculo, no Monte Santo, na mansão celestial, na casa do Pai. Então é preciso praticar a justiça, porque Deus é justo, o Pai é justo, o Filho é justo, o Espírito Santo é o Espírito de justiça. A palavra de Deus é justa. Então, quem está relacionado com Deus tem que partir por este caminho. Tem que ser alguém que pratica a justiça. Então, não é quem comete injustiça. Porque a injustiça diante de Deus é abominação, é pecado, é desobediência. E quem está firmado com o coração para ir à presença de Deus, anda com sinceridade, mas também pratica a justiça. Ele não pode ver alguém sendo injustiçado e ele fazer que não viu. Porque ele é justo, ele pratica a justiça. Então ele precisa defender a justiça, defender o correto, defender o verdadeiro, defender o certo. Embora que isso atraia inimigos, dificuldades, ameaças e perseguições. Mas diante de Deus há uma recompensa reservada para aqueles que praticam a justiça à luz do que diz a palavra do Senhor. Não é a justiça cega, não é a justiça que se corrompe, não é a justiça que anda tropeçando pelas ruas, não é a justiça que se vende, mas é a justiça que é, na sua essência. Então, quem quer ir morar no tabernáculo precisa praticar a justiça. Esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é andar, proceder, caminhar em sinceridade. O segundo é praticar, executar, viver na prática da justiça. E o terceiro é e fala verazmente segundo o seu coração. Então é alguém que fala, não fica procurando determinadas palavras para falar, para dar a entender uma coisa. Não. Ele fala com verdade, de acordo com aquilo que brota do seu coração, porque no seu coração está centralizado a verdade. Então ele fala verazmente segundo o seu coração. Então o nosso coração precisa estar impactado e precisa estar saturado ou cheio com a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Ela não contém a verdade. Ela é a verdade. O nosso Deus é a verdade. O Senhor Jesus disse, eu sou a verdade. E o Espírito Santo, Jesus diz, o Espírito de verdade. Então, se Deus é da verdade, Jesus é da verdade, o Espírito Santo é da verdade, a palavra é da verdade, e nós queremos ir habitar com o Senhor, nós também precisamos falar a verdade. Nua e crua, pura e simples, sem defeitos, sem mistura, sem argumentos facciosos, enganosos, dizer uma coisa, mas representando outra. Não. Aquele que fala verazmente segundo o seu coração. Hoje pela tarde eu falei sobre aqueles dois homens, o homem bom, do bom tesouro, do bom coração, tira o bem. Mas o homem mau, do mau tesouro, do mau coração, tira o mal. E quem deseja ir habitar no tabernáculo do Senhor e morar no Monte Santo e ir para a casa do Pai, para o lugar que Jesus foi preparar,
é preciso falar verazmente segundo o seu coração. É por isso que a palavra de Deus nos orienta e afirma através dos provérbios de Salomão, dizendo: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, o coração precisa estar sintonizado com o direcionamento e a vontade de Deus e estar alimentado com a palavra de Deus, que é a verdade. E então, quando esta verdade está dominando o nosso interior, as palavras que vão fluir pelos nossos lábios, elas serão palavras de verdade. Serão palavras seguras. Serão palavras que vão trazer edificação, encorajamento, alegria, cura, renovo, força, vigor. Não são palavras duvidosas ou palavras incertas, como que jogando no ar. Não. Quem está com esse propósito com Deus, a sua palavra é verazmente segundo o seu coração. Não há nenhuma mudança do coração para a boca. O que está aqui, sai aqui. E as pessoas ouvem e veem em nós e descobrem se realmente estamos falando a verdade. Então, quem fala a verdade não se esconde, não se omite e não cria desculpas sobre aquilo que falou. O que falou, falou. Porque a palavra de Deus diz: seja o vosso falar sim, sim e não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. E a própria Escritura diz que toda palavra que os homens disserem, eles hão de dar conta diante do Senhor. Por quê? Por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, das duas, uma. Se falamos verazmente, se falamos com verdade, segundo ela está no nosso coração, nós seremos justificados. Se não falarmos verazmente, se as palavras não forem de verdade, seremos condenados por aquilo que falamos, porque falamos o que não convinha. Então, está dito aqui. Então, esta é a terceira coisa. A primeira, andar em sinceridade. Segunda, praticar a justiça. Terceira, falar verazmente segundo o seu coração. Então, andar, praticar e falar. 3 ações indispensáveis para a nossa vida. Mas não fica por aí. Estas são as principais, que dizem respeito a nós. Agora vamos observar, referindo-se a outras pessoas, a nossa atitude, o nosso comportamento com relação aos outros. Da nossa parte, para com Deus, é esta. É andar em sinceridade, praticar a justiça e falar verazmente segundo o coração. Agora, com relação aos que estão à nossa volta, que vai identificar se esses 3 fundamentos, sinceridade, justiça e verdade, fazem parte do nosso viver, da nossa vida diária e da nossa prática de realizar e o nosso comportamento e as respostas e atitudes que tomamos perante as pessoas. E agora ele vem dizer o seguinte, no verso 3: aquele que não difama com a sua língua. Então, difamar é dizer, fazer má fama, é falar mal das pessoas. E quem quer ir morar no tabernáculo, quem quer ir morar no Monte Santo, quem quer ir à Nova Jerusalém, à casa do Pai, a qual Jesus foi preparar lugar, não pode difamar o seu próximo.
não pode falar mal do seu próximo. O Senhor nos colocou não para maldizer. O Senhor nos colocou para abençoar. Uma vez que somos abençoados, a bênção de Deus na nossa vida deve fluir para outras pessoas. Mas não podemos usar os nossos lábios para difamar, para falar mal. E difamamos, às vezes, de pessoas inocentes. Às vezes por uma ação, por uma atitude, por um comentário de um terceiro, por alguma coisa que aconteceu e alguém se desagradou, e cria-se um cavalo de batalha, e aquela história toda florida, toda bonita, de um lado só, porque a história, quando tem um lado só, ela é falível, ela é falsa, porque toda a história tem dois lados. E vem, e nós alimentamos aquilo e começamos a propagar e começamos a falar das pessoas. E a encontrar defeitos e manchas na vida das pessoas. Para nós ninguém é perfeito, para nós ninguém é certo, ninguém tem direito a nada. Faz isso, faz aquilo outro, diz aquilo outro, e ficamos com o dedo apontando. Mas a palavra de Deus adverte. Quem tem a esperança de morar com o Senhor não pode difamar o seu próximo. E quem difama sempre o faz às escondidas. Por quê? Porque são covardes, são fingidos, não têm caráter, não têm coragem de falar na frente da pessoa todos os impropérios que publica diante de terceiros. Então falam às escondidas. E depois chega diante da pessoa da qual estão difamando e dá aquele sorriso amarelo, como que nada está acontecendo, está tudo bem, mas nós estamos cortando a sua costa, viu? Nós estamos enfiando uma espada lá dentro da sua costa para atingir seu coração. Esse não vai morar com Jesus, não. Esse não vai habitar no tabernáculo, nem no Monte Santo. Pode tirar o cavalinho da chuva. Quem se aplica em falar mal do seu irmão, com a sua língua, a difamar o seu próximo, este não tem lugar na presença de Deus. É preciso, primeiro, que se arrependa, que confesse o seu pecado, que chame a pessoa, que peça perdão pelo mal que fez a ela e se converta ao Senhor, que é grandioso em perdoar e vai te ajudar a vencer este momento. Mas, cuidado com o que sai da tua boca. Se não tem a certeza, não diga. Diga o que é bom. Se é para dizer o que é mal, cale-se, não diga. Porque pode machucar e ferir pessoas e famílias e destruir caráteres e reputações de pessoas inocentes. E isso um dia vai precisar de um acerto de conta. Se não aqui na terra houver tempo do conserto, da reconciliação, isto irá à presença de Deus no dia do acerto de contas. E pode ser uma destas coisas que impedirão muitas pessoas de gozarem a eternidade com Cristo. Mas seguindo, ele diz ainda mais: não difama com a sua língua e nem faz mal ao seu próximo. É falar e o outro aqui é praticar. É fazer o mal. É colocar impropérios no caminho. É como se uma pessoa sem a sua visão física, a pessoa que não enxerga, e alguém chama ela e diz: pode vir, o caminho está certo, você está no caminho certo, e no meio lá tem um buraco, tem um poço, mas a pessoa está: pode vir, pode vir, pode vir. E a pessoa não está vendo, vai, e quando vê, caiu dentro do buraco. E leva um susto. Isso quer dizer fazer mal ao próximo.
é colocar tropeços no caminho do seu irmão. Ele já está servindo a Deus com dificuldade, já está enfrentando problemas, já está tendo aflições e sofrimento, está se esforçando para permanecer de pé. E vem um desavisado e começa então a fazer mal ao próximo e colocar barreiras no meio do caminho e atrapalhar o caminhar daquela pessoa. E a pessoa que já está na luta, às vezes se entristece com aquilo, se aborrece, se desanima, esfria na fé, fracassa e fica para trás. Mas quem foi o causador deste problema vai dar conta diante de Deus. Nada fica impune. Nada vai ficar escondido diante do Senhor. Tudo que se fizer aqui nesta terra, seja de maneira positiva ou seja de maneira negativa, haveremos de dar conta. Porque todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso é certo. Disso ninguém vai se escapar. Mas está dizendo aqui que não faz mal ao seu próximo. Então, não difama, não faz mal ao próximo. Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. É tomar a afronta de terceiro. Um outro terceiro, alguém ao nosso lado, não se dá com um terceiro e lá estão em conflito, estão em dificuldades e eles lá se desentendem e esse que está ao nosso lado vem, traz esse problema para nós e acusa o outro de tudo o que não deve, mas ele é o santo, ele é inocente. E nós, às vezes, ouvimos aquilo, e esse aqui é nosso amigo, e pegamos a afronta dele e unimos com ele para fazer um cavalo de batalha contra aquele terceiro. Não aceita nenhuma afronta. Quando alguém vier afrontar contra o seu próximo, diga, espera aí, vamos pensar direito. E o caminho mais correto e o menos utilizado é, quando alguém vier a você falar contra uma terceira pessoa que você conheça, que seja do seu círculo de amizade, ou que não seja, não importa, sendo ou não sendo, a pessoa falou, olha, fulano de tal tá assim, 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 tá bom, rapaz, mas o que aconteceu? Né? Pois é, tá. Então vamos resolver isso. Vamos ver se amanhã a gente senta para conversar e vamos resolver. E o que é que vamos fazer? No dia seguinte, chamamos aquela pessoa que está sendo acusada, trazemos ela e trazemos esse que está acusando aquele para nós e colocamos um de um lado e outro de outro. E aí vamos dizer a eles. É por isso que tem que falar verazmente segundo o coração. Tem que falar com sinceridade. Tem que praticar a justiça. Não deve deixar o outro ser injustiçado por uma palavra, por um capricho de alguém. Não. Chama e traga os dois. E diga, fulano, Bertrano aqui disse isso de você, isso de você. E outro, você disse isso daquele. E dessa maneira não pode ficar, porque vocês dois estão errados. Vocês precisam se consertar. Vocês precisam se arrepender. E que solução vamos chegar? Tem que tomar uma posição. Quem está servindo a Deus com verdade, ele tem que ser um mediador. Tem que ser alguém que no momento de conflito, ele precisa chegar e chamar essas pessoas para uma conversa, para um acerto, para uma reconciliação, para que ambos não percam a amizade, o amor fraternal de um para com o outro e não percam também o rumo da presença de Deus. Eu me lembro que há um bom tempo atrás, enquanto eu dirigi uma determinada uma congregação,
veio lá uma pessoa e me falou de um outro fulano. E eu escutei e guardei comigo. Depois veio aquele fulano de quem tinha sido falado e falou para mim daquele que já tinha falado comigo. E agora, como é que ficou? Eu precisava dos dois na congregação. Os dois, para mim, eram úteis. Como são em todas as congregações, ninguém é descartável. Todos os que estão ali dentro foram colocados por Deus e todos eles têm a sua utilidade. Infelizmente, hoje as pessoas, as lideranças, estão jogando os crentes para a rua. Estão como que escorraçando, mandando embora. Desprezando, pisando, maltratando, falando mal, brigando, chamando atenção, fazendo imposições. Esse não é o evangelho de Jesus. O lugar onde nós somos chamados para congregar e para servir a Deus deve ser um lugar de amor, de paz, de comunhão, de aprendizado, para que possamos crescer na fé, no conhecimento, na graça, e o nome do Senhor seja glorificado. Mas hoje não. Hoje nas casas de culto o que mais acontece são pelejas, são guerras entre as pessoas. Então vai para o templo cultuar a Deus e ao invés de fazê-lo, vai ficar guerreando um contra o outro? Como diz Tiago, vai ficar se mordendo um outro por coisas tão pequenas e tão insignificantes? Mas é porque quer defender o ponto de vista. Não porque eu sou o maioral, eu sou aqui o que dou as ordens. Não. Quem dá ordem é Jesus. Se você, líder, está fazendo isso, você está errado. Arrependa-se, converta-se do seu mau caminho e vá servir a Jesus com amor. Aprenda com Jesus. Jesus era manso e humilde de coração. Jesus agregava as pessoas, Jesus atraía as pessoas, Jesus unia as pessoas, Jesus alimentava as pessoas e as pessoas sentiam-se bem na presença de Jesus. Jesus não expulsava, as pessoas mandavam embora, não. Jesus abraçava. Aprenda com Jesus. Entra na escola de Jesus. Ele vai te ensinar muita coisa que vocês precisam aprender. E daqueles dois irmãos que eu disse, eu chamei os dois, sentei ao meio, pus um à esquerda, outro à direita, e disse a eles, olha, eu escutei de fulano aqui, ele me disse isso de você. E depois virei para ele e falei, e eu escutei de você, que falou desse outro aqui, isso. Agora eu quero saber de vocês dois, qual é que tem razão. Porque desse jeito não dá para continuar. Eu preciso de vocês dois. Só que com problema, os dois vão ter que ser disciplinados. Agora, não é isso que nós queremos. Eu quero ver como é que nós vamos resolver. Eu quero saber aqui quem é que tem razão. Se o da direita ou se o da esquerda. Qual dos dois está certo? Porque se um está certo, o outro está errado. E se os dois falaram, um falou do outro, para mim os dois estão errados. Então, como é que vamos resolver? Não é melhor a gente deixar a razão com Jesus, relevar a situação, reconsiderar, se perdoar um ao outro e servir a Jesus com alegria, com temor? O que vamos resolver? Não, nós vamos deixar a razão com Jesus. Se perdoaram, choraram, abraçaram, eu os abracei, oramos juntos e eles continuaram lá naquela congregação por muito tempo. Eu fui para um outro lugar depois e eles continuaram lá unidos, servindo a Jesus. Agora, se fosse alimentar um lado, ia prejudicar o outro. Fulano, você a partir de hoje está disciplinado porque fulano aqui disse isso de você e pronto. E não precisa nem ouvir você. O que ele disse eu já acreditei. Hoje está assim. O mentiroso, o fofoqueiro, está tendo mais valor do que a pessoa que fala a verdade. Então, quando surge um problema, chama as pessoas envolvidas e tenta resolver, conciliar, pacificar, trazer para o caminho certo. Então, é o que está dito aqui. E não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo.
E ele segue ainda: aquele cujos olhos, os olhos, não são gananciosos, cujos olhos o réprobo é desprezado. Não é dominado pelos olhos, é desprezado. Os olhos dele têm que ser olhos de santo, olhos de quem quer morar, habitar no tabernáculo, morar no lugar santo. Mas ele honra os que temem ao Senhor. Então ele não faz parte de nenhum grupinho, de nenhuma situação de embaraço, de tropeços ou de dificuldade na vida dos outros. Mas se tem alguém que teme ao Senhor, ele honra esta pessoa. Ele se associa com ela. Ele se une com ela. Porque está vendo ali uma pessoa que teme ao Senhor. E quem teme ao Senhor é um presente de Deus para a nossa vida. Porque o temor de Deus é uma fonte de sabedoria, é uma fonte de vida. E diz aqui: e aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Às vezes, a pessoa diz uma coisa, faz um juramento, e dali 2 dias, volta atrás e desconsidera aquele julgamento. Ele diz: não, peraí, eu falei uma coisa impensada numa hora que não devia falar, mas não é nada daquilo lá não. Aqui não. O verdadeiro cidadão do céu, o que ele fala, o que ele promete, ele cumpre. Mesmo que ele tenha dano, mesmo que ele sofra prejuízos, mas ele zela pela palavra. A palavra é o elo da aliança, é o testemunho. Antigamente, os homens faziam negócios e se acertavam somente com a palavra de um para o outro. Era suficiente. Não precisava papel, não precisava testemunha, não precisava nada. Falou, está selado. Era assim que funcionava. Hoje não. Hoje precisa ter o escrito, o preto no branco, precisa ser diante de um juiz, precisa ser num cartório, precisa ter testemunha, precisa ter tanta coisa para confirmar o que a pessoa está fazendo, acertando, e está com juramento, e coloca tudo ali. Tudo bem, agora está aqui, estou seguro, estou garantido, estou com o papel na mão. Mas não adianta. Está no papel, mas não está na vida, a pessoa vai lá e desfaz o juramento. Como é que desfaz? Compra a alguém para fazer uma mudança, e a pessoa faz, e quando o outro vai chegar lá achando que está com aquela promessa, com aquilo que foi juramentado, e quando chegar lá diz: não, isso aí foi desfeito, isso aí não existe mais. Mas quem serve a Deus, embora que ele sofra dano, ele não volta atrás, ele mantém a fibra, ele mantém a palavra. Eu conheci um pastor, ele disse a mim uma vez, quando ele marcava o compromisso, ele falou: o meu compromisso, a minha palavra é a minha vida. Se eu disser para você que eu estou aqui às 19 horas, passe aqui às 19 horas que você vai me ver aqui. Ele disse: uma vez eu fui convidado para dar um estudo lá na Baixada Santista, e aconteceu que choveu muito, o tempo virou, e eu não tive como me comunicar com o irmão para saber se ia, se não ia. Eu fui. E cheguei lá, não teve o trabalho. Mas eu fui, porque eu dei a minha palavra. Então veja, esse tipo de homem e mulher está faltando nos nossos dias. A pessoa que quando fala, você pode esperar, porque é verdade. E ele continua dizendo: aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Ou seja, a pessoa que não é agiota, empresta dinheiro ao irmão, mas joga juros mais altos, muito além daquilo que está na prática. E a pessoa fica preso, fica escravizado e não tem como pagar, e precisa dar propriedades, precisa dar bens e precisa dar garantias, porque não teve condição, porque o valor que pegou
foi para a sua necessidade, mas o valor que ele precisa devolver é 3, 4 vezes mais. E aqui está escrito que o verdadeiro cidadão do céu, ele não empresta seu dinheiro com usura. Ele não olha no irmão e vê uma fonte de lucro, porque é um lucro desonesto. Mas ele empresta para suprir, ajudar a necessidade. E quem abre a mão ao pobre, Deus o recompensa. Deus abençoa. E mais ainda, e nem recebe peitas contra o inocente. Alguém está sendo injustiçado e alguém está pagando alguma coisa para que saia a sentença de injustiça. Mas o cidadão do céu não. Ele diz, não, peraí, aqui não. Aqui não vai comprar ninguém. Dinheiro aqui não compra nada. O que se vende aqui é a verdade. Agora, com dinheiro comprar a mentira e praticar a justiça, não conte comigo. Não faço parte desse clube. Estou fora desta situação. Porque o inocente precisa ser defendido e não vilipendiado. Então está aqui a luz da palavra de Deus, como deve ser. E qual é a conclusão disso tudo? Como é que finaliza? Em primeiro lugar, os 3 pontos. Ele tem que falar, andar em sinceridade, praticar a justiça, falar a verdade. Não difamar, não fazer mal, não aceitar afronta contra o próximo, desprezar o réprobo, honrar os que temem ao Senhor, não voltar atrás no seu juramento e não emprestar o seu dinheiro com usura. E não receber presentes para condenar o inocente. Então, fechando, ele diz o seguinte: quem faz isto nunca será abalado. Então, veja a riqueza de andar segundo a vontade do Senhor, à luz do que o salmista Davi escreveu neste salmo. Está aqui delineado um caminho para que nós possamos seguir para habitar no tabernáculo do Senhor, para morarmos no Monte Santo, para estarmos na casa do Pai, nas mansões celestiais, junto com Jesus, para viver com Ele por toda a eternidade. Mas observe o que diz a palavra. Observe o que está aqui. Quem habitará no teu tabernáculo, Senhor? Quem morará no teu Monte Santo? Então aqui estão as qualidades de quem estará disponível para ser aceito, para habitar no tabernáculo, morar no Monte Santo e habitar na casa do Pai. Que esta palavra fique no nosso coração e que, se alguma dessas ações tem embaraçado a nossa vida, vamos nos desvencilharmos delas, vamos deixá-las de lado, vamos ordenar os nossos passos à luz da palavra de Deus e vamos andar corretamente. Deus terá prazer na nossa vida, na nossa conduta, no nosso comportamento, nas nossas ações e caminharemos com segurança para a presença do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Quero pedir que você se inscreva no canal, acione o sino, dê o seu like e faça o seu comentário. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.